Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus repousem sobre a sua vida e sobre a sua família, hoje e sempre. Irmãos, aqui é o pastor Antônio Júnior e eu estou aqui em mais um dia para trazer uma palavra de Deus ao seu coração e eu quero orar por você e eu tenho certeza, irmãos, que grandes coisas o Senhor fará por nós. Amém? A Bíblia diz que nós somos como um sopro, os nossos dias são como uma sombra passageira. Por isso, irmão, só o fato de nós abrirmos os nossos olhos, levantarmos da nossa cama, mais uma vez, já é um motivo para agradecermos a Deus e louvarmos o seu santo nome. Irmãos, toda vez eu penso assim, se eu estou acordando hoje, se Deus está me dando graça, se Deus está me capacitando a viver mais um dia, é porque Ele tem um plano na minha vida. E esse plano só vai acabar no dia em que eu partir dessa terra. Enquanto isso, eu quero agradecer a Deus por todos os dias estar aqui. Irmãos, tem sido um momento maravilhoso. Vocês pensam que eu não recebo as bênçãos? Eu sou muito abençoado por estar aqui. Eu sou edificado. Sempre quando eu quero trazer uma palavra, primeiramente essa palavra toca no meu coração. E hoje eu senti muito forte de falar sobre a importância da humildade. Jesus foi reconhecido pela sua humildade. Foi a maior característica dele. Porque Jesus poderia ter mandado um raio na cabeça de muita gente aí, não é verdade? Jesus era o Deus Todo-Poderoso, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele poderia ter condenado as pessoas. No entanto, Ele disse, o Filho do Homem não veio para condenar, Ele veio para salvar os perdidos. Então, irmãos, se Jesus foi tão humilde assim, se Jesus se esvaziou de toda a sua glória para se tornar um servo, quanto mais nós, irmãos, nós precisamos seguir os passos dele. Amém? Desde já eu quero agradecer a todos vocês que me acompanham do Brasil e também fora do Brasil. São tantas pessoas que me acompanham e elas sempre comentam, pastor, as suas orações têm feito a diferença na minha vida. E eu sei disso, sabe por quê, irmãos? Porque essa palavra não é minha. Se eu viesse aqui falar somente de mim, mas eu não pregasse a palavra, as escrituras, aí eu não veria transformação. Mas eu sei que essa palavra é poderosa para transformar a nossa vida, mudar o nosso dia, mudar o nosso coração. Amém? E hoje o Senhor quer colocar uma palavra dentro de você que vai mudar o seu interior. Por isso eu gostaria muito que você prestasse atenção em tudo que eu vou te falar aqui. Deixe de lado as notificações no celular. Não saia desse vídeo por nada, porque Deus quer falar contigo hoje. Aleluia. Se você é novo por aqui, eu quero te convidar a se inscrever aqui no meu canal. É só você ativar o botãozinho inscrever-se. Do lado vai aparecer um sininho. Ative esse sininho, confere aí por favor. Veja se você ativou o sininho e selecionou a opção todas, tá bom? Porque só assim você vai receber a notificação sempre que eu colocar um vídeo novo. E lembrando, irmãos, que nós aqui temos ajudado instituições de caridade. Você que deseja fazer o bem, você que deseja fazer a obra, você pode participar desse ministério. É só você clicar no botão Seja Membro que está embaixo do vídeo. E aí você vai poder saber mais e graças a Deus nós já temos socorrido, abençoado milhares e milhares de crianças carentes na África, nas Filipinas, pessoas que têm problemas com álcool, com drogas. Irmãos, vamos fazer a diferença nessa geração. Eu creio que Deus nos chamou para essa hora, para nós socorrermos os necessitados e com um pequeno valor você pode contribuir e assim você ainda vai ganhar os meus e-books que eu quero entregar diretamente para você no seu e-mail, tá bom? Irmãos, para começarmos a mensagem de hoje, eu quero ler o que está escrito em Provérbios capítulo 16, o versículo 5. Olha o que diz. O Senhor detesta os orgulhosos de coração, sem dúvida serão punidos. Irmãos, a tradução original desse texto de Provérbios diz que Deus abomina o orgulho. Só que a expressão que foi usada aqui no hebraico, ela se refere à pessoa arrogante como uma pessoa nojenta, perigosa e detestável. Então, irmãos, tem muita gente assim, pessoas que aproveitam, do seu cargo de liderança, da sua influência. Tente se lembrar aí dos ditadores do passado. Por mais que eles acreditassem que eles eram verdadeiros deuses nos seus momentos de glória, eles não passaram de uma simples sombra na história. A vida deles passou como uma neblina passa, e o que ficou foi somente o seu péssimo exemplo. E muitas pessoas até hoje acham que são grandes, sabe? São pessoas que acham que são melhores do que as outras, mas o fim delas vai ser o mesmo fim de qualquer ser humano. O final delas, se elas não se arrependerem, na verdade, será pior do que muitas pessoas. Por quê? Elas pagarão cada maldade que fizeram.
elas queimarão no inferno. E não sou eu quem estou dizendo isso, é o próprio Senhor Jesus. Então, irmãos, nós devemos se preocupar muito com o nosso coração. E a Bíblia fala de um homem que tinha tudo para dar certo, para registrar o seu nome na história. E esse homem acabou com tudo por causa do seu orgulho. Este homem que eu quero falar com vocês é sobre o imperador da Babilônia. Ele se chamava Nabucodonosor. De acordo com o livro do profeta Daniel, esse homem recebeu de Deus soberania, majestade, honra e glória. Irmãos, Deus havia engrandecido esse homem de tal maneira que os outros povos se estremeciam diante dele. As pessoas morriam de medo deste homem, só que esse homem não soube usar a autoridade, a sua influência para o bem. E ele não reconheceu que tudo que ele tinha vinha do Deus Todo-Poderoso. Então o orgulho tomou conta do seu coração e ele passou a se enxergar como um Deus, realmente como um Deus. E ele passou a agir dessa maneira. E certa vez, Jesus disse que todo aquele que a si mesmo se exaltar vai ser humilhado. E todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. E nós sabemos também no que a Bíblia diz em Tiago capítulo 4, que Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Amém? Então, irmãos, nós devemos pensar numa coisa: Deus dá graça aos humildes, mas em relação aos orgulhosos, Deus se opõe, Deus se levanta contra essas pessoas. E foi exatamente isso que ele fez com Nabucodonosor. A Bíblia diz que o coração e a mente desse homem se encheram de tanta arrogância, de tanto orgulho, que ele foi tirado do seu trono e ele foi expulso do convívio das pessoas, e a sua mente se tornou como a mente de um animal. Dá para imaginar isso? Sabe o que aconteceu com ele? Ele passou a viver no meio dos cavalos selvagens, e passou a comer capim e passou a dormir no pasto. Irmãos, aquele homem ficou louco da cabeça, porque Deus permitiu aquilo por causa da sua desobediência. E por mais que essa história seja dura, Deus quer que a gente saiba dela para que a gente tenha temor no coração. Porque todos nós estamos sujeitos a cair na mesma situação que aquele homem, a de estar em lugares importantes, de ter influência sobre as outras pessoas, de ter algum tipo de status, de poder, e de repente a gente jogar tudo pro alto, simplesmente por não vigiar o nosso coração. Quantas pessoas, né, irmãos, foram levantadas por Deus para ocupar cargos importantes no Congresso, nas prefeituras, no judiciário, mas que hoje acabam se transformando pela sede de poder. Quantos homens e mulheres foram abençoadas por Deus, prosperaram nos seus negócios, mas agora vivem humilhando seus empregados por acharem que são melhores que eles. E o que falar então do meio evangélico? Infelizmente, irmãos, quantas pessoas no meio gospel, quantos pregadores, pastores, cantores começaram a sua caminhada cheios de unção, estavam sempre ali orando, chorando na presença do Senhor, mas agora se perderam pelo caminho por causa do dinheiro, por causa dos manjares, dos prazeres deste mundo. Agora acham que não precisam mais se humilhar na presença do Senhor. Acontece, irmãos, que tudo que nós temos, tudo que nós somos, vem de Deus. Tudo é permissão do Senhor. Se você está no deserto hoje, saiba que Deus pode te tirar desse deserto, mas Deus não quer que você se esqueça dele em momento algum. A Bíblia diz em Deuteronômio capítulo 8 que o povo de Israel passou fome no deserto para Deus provar o que estava no coração deles e para Deus mostrar a eles que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Sabe por que muitas vezes você está no deserto? Porque Deus quer que você dependa somente dele, que você não dependa de nada deste mundo. E quanto mais você depender do Senhor, mais ele vai te honrar. A Bíblia conta também que José, que antes dele se tornar governador do Egito, ele estava preso injustamente. Estava numa situação muito difícil, muito complicada. E sabe o que aconteceu? José então revelou o sonho do copeiro e do padeiro que estavam dentro daquela prisão. Deus usou a vida dele. E foi então que aqueles homens foram libertos da prisão num determinado momento. E José vira para eles e diz: olha, quando vocês estiverem diante do governador do Egito, diante de Faraó, fala de mim lá para o Faraó. Irmãos, aquela atitude de José foi errada, porque quem iria exaltar José não era o homem, mas era a mão do Deus vivo, do Deus Todo-Poderoso. E a Bíblia diz que por causa disso ele ficou 2 anos naquela prisão, talvez esquecido pelos homens, mas Deus estava no controle. E Deus não queria que José se apoiasse em nada, que ele não dependesse da influência de ninguém, mas que o próprio Deus honrasse a vida dele. E foi então que 2 anos depois, Faraó teve um sonho e José revelou o sonho de Faraó.
E por causa disso, ele foi colocado como governador do Egito. Tá vendo, irmãos, que Deus exalta? Deus, ele é capaz de te tirar dessa situação e te dar um cargo melhor. Deus pode te dar uma família. Deus pode conceder os desejos do seu coração, mas Ele está de olho no seu interior. Deus quer saber se o seu coração está preparado para receber o que Ele tem para a sua vida. Amém? Então, irmãos, não podemos deixar que a arrogância governe o nosso coração, porque Deus é o mesmo que dá e é o mesmo que tira. Ele exalta, mas Ele humilha também. Aleluia. Então, irmãos, esta é a mensagem que eu queria trazer. Nós vamos orar daqui a pouco, mas eu quero deixar bem claro para você que não importa a situação que você esteja se passando, Deus pode mudar a sua vida. O mesmo problema que muitas pessoas passam, você talvez esteja passando, que é o problema de achar que Deus está longe, que Deus não vai te atender. Mas, meus irmãos, o nosso Deus, nada passa despercebido aos seus olhos. Ele está olhando para a sua vida. Ele quer ver se encontra no seu coração um desejo de buscar a Deus e de reconhecer ao Senhor em cada momento. Eu sei que muitas vezes você talvez já esteja numa posição de autoridade. Talvez você seja um professor, um patrão, talvez você tenha um cargo jurídico, um cargo político, não importa. Talvez você seja também um pastor, um líder evangélico, um líder cristão. E é nesse momento que você não pode agir com arrogância, com orgulho. Eu sei que muitas vezes você precisa tomar decisões e se manter humilde é muito difícil porque você tem o poder nas suas mãos. Mas, irmãos, nós não devemos desmerecer ninguém. Todo ser humano merece respeito. Ainda que essa pessoa tenha errado, você ainda assim pode agir com serenidade, com humildade e com amor. Amém? Então vamos orar agora. Você que foi tocado, eu peço que você escreva aqui o seu nome e o seu pedido de oração. E eu vou estar orando aqui agora em cima dos pedidos de oração. E eu tenho certeza que Deus ouvirá o nosso clamor. Amém? Se você puder, feche os teus olhos e vamos falar com o Senhor agora. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui na Tua presença e queremos Te louvar, Deus, porque o Senhor falou conosco mais uma vez. Obrigado, Senhor, por este momento de oração. Como é bom estarmos aqui, Deus, reunidos em Teu nome, crendo que é o Senhor quem exalta o abatido, é o Senhor quem humilha aqueles que se exaltam. Tu estás no controle, Senhor. O Senhor manda e desmanda. O Senhor governa sobre todas as coisas e não há ninguém tão poderoso que não venha ter que se humilhar na Tua presença. Senhor, eu coloco diante de Ti cada pedido de oração. Muitas pessoas, meu Pai, estão pedindo pela família, pedindo por bênçãos materiais, mas principalmente o que eu tenho visto aqui, Senhor, são pessoas doentes na alma, cansadas de enfrentar as batalhas. Ó Senhor, esta mulher que está no hospital, Pai, está enferma, Pai. Deus, essa mulher está pedindo oração aqui agora, eu Te peço, vai de encontro, Senhor. Esta mulher que está sofrendo humilhações dentro de casa, Pai, tem misericórdia, Senhor, quebra essa maldição, Pai. Nós não aceitamos, Pai, que esta pessoa sofra tantas perseguições, tantas humilhações. Eu repreendo toda obra maligna, toda obra de macumbaria, tudo que foi levantado contra essa pessoa, toda maldade caia por terra, em nome de Jesus. Ó Senhor, este homem que está passando problema financeiro, Senhor, as portas estão fechadas, esse homem não consegue ter o sustento da sua casa. Tem misericórdia, Jesus. Ó Senhor, socorra também, Pai, esta pessoa que está pedindo pela sua mãe, pelo seu pai, estão enfermos, precisando de uma ajuda, Pai. Levanta pessoas para ajudar, Senhor. Abre portas, ó Deus, que essa pessoa não venha passar aperto, sufoco, mas que ela venha conseguir, meu Deus, ter a restauração, a cura, a libertação. Pai, muitos pedindo por restauração no casamento. Senhor, meu Deus, tem misericórdia, Pai. É tão difícil conviver em família. É tão difícil, meu Pai, manter a santidade no relacionamento. Mas nos ajude, Senhor, a ter humildade, a ter paciência. Esses são os frutos do Espírito. Senhor, em nome de Jesus, Pai, muitas pessoas estão aqui clamando, Pai, por uma porta de emprego, para que o Senhor ajude a comprar uma casa, que essa pessoa consiga, meu Pai, ter os recursos, Pai. Hoje em dia está cada dia mais difícil, Pai, porque tudo é caro. A gente vai no supermercado, a gente sai de lá gastando muito. Senhor, tem misericórdia. Nós queremos viver a prosperidade, a abundância. Nós sabemos, meu Pai, que não é pecado ter dinheiro. O pecado é amar o dinheiro. É ter o dinheiro como o Deus da nossa vida. Isso é pecado. Mas, Senhor, nós só queremos, Pai, ter uma vida digna. Só queremos ter uma vida transformada. Ó, Senhor, muitos aqui estão pedindo pela libertação dos filhos. Pai, quantos agora estão rebeldes? Ó, Senhor, vai lá onde o nosso filho está, aonde a nossa filha está.
Proteja os nossos filhos, Senhor, das mãos do inimigo. Proteja os nossos filhos das más amizades. Senhor, nós não temos capacidade, Pai. Nós podemos ensinar, podemos educar da maneira correta, mas quem cuida dessa pessoa é o Senhor. É o Senhor quem governa sobre a nossa casa. Senhor, meu Deus e meu Pai, quantos pedidos pela família. Tem misericórdia, meu Pai. Abraça, Senhor, os nossos familiares. Traga salvação na nossa casa, Senhor. Que nós, a começar por nós, possamos dar um bom testemunho para a honra e glória do Senhor, meu Pai. Queremos ser luz nessas trevas. Queremos ser um exemplo para essas pessoas que estão perdidas. E que o Senhor nos use, Pai, para chamar essas pessoas para a igreja, para chamar essas pessoas para ouvir as orações. Em nome de Jesus, Pai, usa a nossa vida. Quando a gente compartilhar, Pai, essas orações, que caia essa semente em terreno fértil, em pessoas que realmente querem o Senhor. Oh, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço, porque o Senhor ouviu nossa oração aqui. Muitos agora estão aqui desesperados, precisando de um renovo espiritual. E eu tenho certeza, Pai, que a paz do Senhor vai repousar sobre nós agora. Eu, como ministro do Evangelho, eu ministro essa paz. Eu declaro a bênção, a alegria, a prosperidade sobre a vida de cada um que está me ouvindo agora. Em nome do Senhor Jesus, que eu oro e já te agradeço. Amém. Glórias a Deus. Aleluia. Olá, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Antônio Júnior e hoje eu quero convidar você para participar desta oração pela sua vida espiritual, baseada no Salmo 91. Nós vamos orar a Deus pedindo proteção e força para superarmos os ataques do inimigo que tem abalado a nossa fé e diversas áreas da nossa vida, inclusive a saúde física e mental. E antes de começarmos a orar, eu gostaria muito que você deixasse aqui o seu pedido de oração e lembre-se de alguém com quem você pode compartilhar esse vídeo. A bênção de Deus precisa ser compartilhada, não podemos guardá-la apenas para nós. E eu tenho certeza que esta oração de hoje vai marcar a sua vida para sempre. Você que está passando por lutas vai entender a profundidade deste salmo. E talvez você esteja se perguntando, mas pastor, por que o Salmo 91? O que ele tem de tão especial? E eu vou te mostrar hoje. Este é um dos salmos mais conhecidos de toda a Bíblia e existe uma razão para isso. Até mesmo quem não é cristão já ouviu falar desse salmo ou já leu em algum momento da vida. É muito comum nós vermos em casas e empresas a Bíblia aberta neste Salmo 91 como se fosse um tipo de amuleto de proteção. Em alguns lugares, a página chega a estar amarelada de tanto tempo aberta ali, mas muitas vezes a pessoa nem lê a Bíblia, apenas deixa aquele salmo exposto. Mas a verdade é que o Salmo 91 é muito mais profundo do que nós imaginamos. E nós só conseguimos entender o verdadeiro significado quando olhamos para ele com um olhar espiritual. Se fizermos isso, vamos compreender que ele é uma das orações mais poderosas que existem em toda a Bíblia. Amém? Então eu pretendo ler com você todo o Salmo, mas nós vamos fazer isso por partes. Primeiro, vamos ler os versículos 1 e 2 e orar com base neles. E depois, nós vamos seguindo por outros versículos para que você entenda melhor o que está escrito e com isso, vamos orar por áreas específicas da sua vida, tá bom? Para começar, nós vamos ler o Salmo 91, o versículo 1 e o versículo 2, que diz assim: Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Nós não sabemos ao certo se o autor deste salmo estava passando por perseguições ou lutas, ou se ele recebeu uma profecia de Deus para entregar a todos nós. Mas independente do motivo, o ponto central é claro: devemos buscar a nossa segurança em Deus. Ele é o nosso refúgio e fortaleza contra todo tipo de mal. E se buscarmos ao Senhor de todo o coração e confiarmos nele, nunca seremos decepcionados. Nenhum inimigo será capaz de destruir a fortaleza que é a presença de Deus em nós. Amém? E agora que entendemos isso, nós vamos orar juntos. Se você puder, feche os seus olhos e ore assim comigo. Senhor meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos agora na Tua presença para clamar pela Tua proteção, principalmente pela nossa vida espiritual. Deus, nós temos enfrentado tantas provações, o
O inimigo tem falado ao nosso coração, dizendo que os problemas são insuportáveis e que não vamos dar conta. Mas agora nós voltamos os nossos olhos para Ti. Nós cremos que Tu és aquele que tem a paz que o mundo não pode oferecer. Coloca essa paz dentro de nós agora, porque nós precisamos dela, Senhor Jesus. Sem isso, nós não vamos suportar as lutas que temos enfrentado. Lembra-nos, ó Pai, que o único lugar onde podemos encontrar descanso e a verdadeira paz é debaixo das Tuas mãos. Ali está o refúgio, a fortaleza de que tanto precisamos. E nós cremos que à sombra do Todo-Poderoso existe descanso e refrigério para a nossa alma. Ensina-nos, Senhor, a confiar em Ti e descansar nos Teus braços. Nós entregamos agora nas Tuas mãos as nossas preocupações, medos e angústias. Ó meu Pai, eu sei que muitas pessoas agora estão com depressão, estão em luto, angustiadas, com o corpo demonstrando sinais de cansaço e ansiedade fora do controle. Por isso, ajuda-nos a entender que o Senhor está no controle da nossa saúde, da nossa família, das nossas finanças, dos nossos relacionamentos e do nosso coração. Nós Te agradecemos pela fé. Cremos que o Senhor está nos dando agora a proteção e os livramentos todo dia. A Tua palavra diz no Salmo 34, o versículo 19, que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Por isso, meu Deus, nós Te agradecemos muito, porque cremos que o Senhor está nos livrando mais uma vez. Mesmo quando tudo parece impossível, mesmo quando a montanha parece enorme diante de nós, ainda assim nós cremos. O Senhor é aquele que remove montanhas quando colocamos a fé em Ti e profetizamos a vitória. Por isso nós já Te agradecemos pelas conquistas que estão chegando. Grandes coisas o Senhor está fazendo e ainda fará em nossas vidas. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Oh, meu querido irmão, este é apenas o começo. Continue aqui comigo porque nós vamos seguir neste Salmo 91. É um salmo preciosíssimo, profundamente espiritual. Então assista até o fim, porque juntos nós vamos unir a nossa fé e no final o Senhor vai agir poderosamente em nosso favor. Não importa o seu problema, não importa o tamanho do seu gigante. Pode ser uma enfermidade, um problema financeiro ou emocional. Deus pode trazer a solução para tudo na sua vida. E eu falo isso por experiência própria. Se hoje eu estou aqui trazendo essa mensagem para você, é porque um dia o Senhor olhou com misericórdia para a minha vida. Eu estava perdido, me sentindo numa escuridão completa, mas Jesus acendeu a sua luz na minha vida. E hoje eu posso te dizer, não há nada que possa te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém? Então declare assim: tudo posso naquele que me fortalece. E agora eu quero ler com você os versículos 3 e 4 do Salmo 91. Está escrito assim: Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Aleluia. Irmãos, um laço é uma armadilha preparada para capturar e matar. E naquela época, os caçadores usavam laços para pegar pássaros ou animais. E o salmista conhecia muito bem isso e ele usou como comparação. Ele quis dizer que todos os dias o diabo também coloca armadilhas em nosso caminho para nos tentar, para nos destruir espiritualmente, para nos afastar do Senhor, para prejudicar a nossa vida nos pequenos detalhes. Mas se nós corrermos para debaixo das asas do Senhor, Ele nos guardará. Esta é a promessa de Deus para você. Ele vai te proteger do veneno mortal de Satanás, assim como uma águia protege os seus filhotes. Amém? Então vamos orar novamente. Continue com seus olhos fechados e ouça essa oração de todo o coração. Senhor meu Deus e meu Pai, nós continuamos na Tua presença, porque acreditamos que a nossa vida espiritual nunca mais será a mesma. E mais uma vez nós Te pedimos, não permita que os problemas e as dificuldades do dia a dia nos tirem o foco que é Jesus Cristo. Livra-nos, Senhor, das armadilhas que Satanás tem armado para nos derrotar. Dá-nos sabedoria para identificarmos esses laços antes que seja tarde demais.
Ó Senhor, livra-nos da hora da tentação. Não permita que façamos escolhas que tragam prazer momentâneo, mas destruam a nossa vida espiritual depois. Ajuda-nos, ó Pai, a sempre correr para debaixo das Tuas asas. Que a Tua fidelidade nos guarde da fúria do devorador todos os dias da nossa vida. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Aleluia. E agora nós vamos continuar pelo Salmo 91, desta vez os versículos 5 e o versículo 6, que diz assim: Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. Irmãos, talvez esse salmo tenha sido escrito pelo rei Davi. Muitos acreditam nisso por ele ter sido um guerreiro que enfrentou inimigos de dia e de noite. Davi sabia o que era estar sob ataque constante, mas mesmo assim ele não se entregava porque ele sabia que o Senhor era o seu escudo. E nós também precisamos ter essa segurança, essa certeza da proteção divina. Devemos entender que a destruição, a tragédia, isso tudo pode vir sobre aqueles que rejeitam a Cristo, mas aqueles que confiam no Senhor serão poupados. Esta é a promessa de Deus, nos versículos 5 e versículo 6. Então vamos orar mais uma vez. Eu tenho certeza que a presença do Senhor já está acalmando o seu coração, já está preparando você para o que está por vir, para aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Então vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, nós pedimos agora que nos proteja das flechas lançadas por Satanás contra nós e contra as nossas famílias. Oh meu Pai, os ataques têm sido tão intensos que muitas vezes nós achamos que não vamos suportar. Parece que nós saímos de um problema e já entramos em outro ainda maior. Tem misericórdia, ó Deus, daqueles que estão chorando agora na Tua presença. Vai de encontro a esse jovem que está com depressão. Vai de encontro a essa pessoa que está hospitalizada, dessa mãe desesperada, desse pai de família que não sabe como vai trazer o sustento para a sua casa. Oh, meu Pai, aviva a fé dessas pessoas, dá a elas a perseverança, a mesma que Davi teve diante das batalhas, diante do gigante. Não permita, meu Deus, que o medo feche os nossos olhos. Nós queremos permanecer firmes, olhando somente para Ti. Oh, meu Deus, as dificuldades têm sido tão grandes. O vazio, a tristeza, a amargura, muitas vezes nos fazem acreditar que a vida não tem mais sentido. Mas, Senhor, eu te peço aqui agora, abençoe cada pessoa que está ouvindo esta oração e tira delas, meu Pai, todo pensamento de morte, todo pensamento negativo, porque nada disso vem de Deus. Um Deus de amor que só tem pensamentos bons ao nosso respeito. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Irmãos, agora nós vamos continuar neste salmo tão lindo e abençoado. E eu creio que depois que você ler os salmos 7 e 8, você vai ter uma certeza ainda maior de que Deus está contigo. Pode ter certeza disso. O versículo 7 e 8 diz assim: 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Amém? Irmãos, esse versículo aqui é muito citado, mas as pessoas às vezes esquecem de um detalhe muito importante. Essa promessa é somente para aqueles que estão na presença de Deus. Quem se afasta dele perde a proteção do Senhor. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que temem a Deus e ele os livrará. Então, irmãos, não podemos perder o temor do Senhor. Não podemos sair debaixo da proteção de Deus, porque muitos por aí afora já estão afastados. E aí, quando nós olhamos para eles, percebemos uma coisa: parece que a vida vai de mal a pior. Parece que a casa está desprotegida e o inimigo entra e sai, e ele causa uma grande destruição, uma bagunça. Quantas famílias, irmãos, estão desestruturadas? Quantas pessoas estão sendo atingidas porque elas perderam a proteção espiritual? Se você se identifica com essas pessoas, se você está numa família que tem sofrido muitos ataques e tem sido atingida, eu quero que você ore com a sua consciência. Creia que nesse momento muitos podem cair ao seu lado, muitos podem cair à sua direita, mas nada vai te atingir. Amém? Então ore com fé, com a certeza de que os anjos do Senhor estão vindo em sua direção. Ore desta maneira:
Deus eterno, nós temos visto milhares sendo derrotados todos os dias porque rejeitam a Tua palavra e se afastam da Tua presença. Mas nós, Senhor, queremos nos manter firmes. Não permita que nenhum dos Teus filhos se perca no caminho. Guarda-nos, Senhor, para que não sejamos atingidos como os ímpios. Derrama a Tua unção sobre todos aqueles que estão participando desta oração. Envia os Teus anjos, Senhor, até mesmo sobre aqueles que não têm ido na igreja, aqueles que estão distantes, mas que agora estão clamando por Ti. Faz um milagre na vida deles, meu Pai, e que eles possam voltar aqui e deixar nos comentários o grande livramento que o Senhor está dando para eles, que eles possam testemunhar aquilo que o Senhor está fazendo hoje. E eu creio que esta unção está despedaçando todo jugo, toda opressão, toda tristeza, todo cansaço. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Irmãos, nós vamos continuar agora no Salmo e é muito importante que você não saia desse vídeo. Eu creio que agora, nos versículos 9 e 10, você vai sentir uma paz sobrenatural. Se você verdadeiramente se entregar ao Senhor Jesus, se você colocar a sua fé nele, eu creio que o seu coração já não será o mesmo. Então preste atenção no que diz o versículo 9 e 10. Está escrito assim: se você fizer do Altíssimo o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda. Amém? Irmãos, é muito importante eu dizer uma coisa. Isso não significa que nós não teremos problemas. Na verdade, quanto mais nos aproximarmos de Deus, mais o inimigo tentará nos atacar. Mas como eu já disse, se confiarmos no Senhor e fizermos dele o nosso refúgio, desgraça alguma chegará na sua vida e você não precisará ter medo de notícias ruins. Creia somente que o Senhor está te protegendo e muitos ao seu redor olharão para você e perceberão a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Então, nós vamos orar e eu quero muito que você abra o seu coração e que você faça também a sua oração, mesmo que seja na sua mente. A Bíblia deixa muito claro que antes da nossa palavra sair da boca, Deus já a conhece completamente. E assim como Ana, no Antigo Testamento, ela orou sem palavras. Os seus lábios apenas se movimentavam, mas ela não conseguia se expressar. Tamanha era a angústia daquela mulher que não podia gerar filhos. Mas ela orou, e naquela noite Deus lhe concedeu a graça. E ela foi uma alegre mãe de filhos. O Senhor abriu a madre dela, e eu creio que da mesma forma, tudo que não frutifica, tudo que não vai para frente, hoje se encerra aqui esse ciclo. Em nome de Jesus, tome posse disso e ore assim comigo. Vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos pela nossa vida, mesmo em meio às dificuldades, em meio às batalhas que nós enfrentamos. E nós queremos te pedir agora, ó Pai, continua sendo o nosso refúgio, a nossa salvação. Que o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz nos purifique de todo o pecado. O inimigo conhece as nossas fraquezas, Senhor, mas quando nós confiamos em Ti, nenhum mal nos atinge, porque a Tua palavra nos diz em Romanos 8, versículo 31, que se Deus é por nós, quem será contra nós? E agindo o Senhor, quem impedirá? Ninguém. Aleluia. Oh, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento tão especial. Nós tomamos posse daquilo que o Senhor já está nos entregando, a paz que esse mundo não conhece, a paz que excede todo o entendimento. Guarda-nos nessa paz e até o final desse vídeo, meu Deus, nós tomamos posse de que o Senhor já está liberando a bênção a nosso respeito. Aleluia. Irmãos, agora nós vamos ver o versículo 11 ao versículo 13, que diz assim: pois aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que os protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles os segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Amém? Oh, meus amados, o cuidado de Deus é tão grande que Ele envia anjos para nos guardar. A Bíblia diz em Lucas capítulo 22 que quando Jesus estava no Getsêmani, Ele estava ali sofrendo a angústia, a batalha da carne contra o espírito. Foi o momento mais difícil da vida dele. E mesmo que os discípulos não estivessem com ele naquele momento, afinal de contas eles estavam dormindo, mas a Bíblia diz que o anjo do Senhor veio na direção de Cristo e o fortaleceu.
Da mesma forma, você que está sofrendo agora, você que está com um aperto tão grande no coração, você que acha que não suporta mais, creia que nesta hora o Senhor está enviando anjos. Ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, para que eles o protejam em todos os seus caminhos e o segurem pela mão. Aleluia! E você então pisará na cabeça da serpente. Você derrotará todo o mal que tem se levantado contra você e contra a sua família. Então nós vamos orar agora. Nós já estamos encerrando o salmo, mas por favor não saia, para que a bênção do Senhor repouse sobre ti em todo momento. Ore assim comigo. Senhor meu Deus e meu Pai, as batalhas espirituais têm sido tão difíceis que há momentos em que achamos que não vamos suportar. Por isso nós clamamos, ó Deus, envia os teus anjos agora. Dá ordens a eles, Pai, para nos proteger em todos os nossos caminhos, para nos guardar, nos guiar e nos fortalecer. Ó meu Pai, sozinhos não conseguimos, mas com os teus anjos ao nosso lado, nós podemos pisar na cabeça do inimigo e seguirmos firmes em direção à eternidade. A tua palavra diz que o Senhor envia os teus anjos para proteger aqueles que hão de herdar a salvação. E nós tomamos posse dessa promessa. Ainda que nós não consigamos ver o que está acontecendo no mundo espiritual, nós cremos que o Senhor está nos guardando e nos dando livramentos agora. Por isso eu te peço, meu Pai, abençoa cada pessoa que está participando desta oração. Guarda-os de todo tropeço, engano e mentiras de Satanás. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. E agora, irmãos, chegamos aos versículos finais do Salmo 91. Nós vamos ler os versículos 14 ao versículo 16, que diz assim: Porque Ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta, e na adversidade eu estarei com ele. Eu vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhes darei e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Glória a Deus. Irmãos, Jesus disse que todo aquele que vai até Ele, de forma alguma Ele lançará fora. Então nada e ninguém pode te tirar das mãos do Senhor. Ele te ama de verdade. Ele já demonstrou e já provou o seu amor por você quando Cristo foi até o fim, quando Cristo sofreu pelos seus pecados, quando Ele derramou o seu sangue puro e sem mancha, porque Ele não tinha pecado. Mas Ele fez isso por amor a você. E Ele mesmo agora está te protegendo. Eu vou te resgatar, eu vou te proteger, eu vou te dar resposta. E na adversidade, eu estarei contigo para livrá-lo. Aleluia! Então creia nessa promessa maravilhosa do Senhor e faça essa última oração comigo. Ore assim: Senhor meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos porque o Senhor nos sustentou até aqui. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso e o Senhor não nos trata segundo os nossos pecados, porque senão nenhum de nós sobraria, todos nós estaríamos condenados. Mas Jesus, nós colocamos a nossa fé em Ti nesse momento. Nós cremos que Tu és o nosso Senhor e Salvador, o único que pode nos dar a vida eterna, porque o Senhor ressuscitou e está à direita do Pai. Senhor, mesmo sem merecer, nós confiamos na Tua graça e misericórdia. E eu te peço aqui agora, Pai, que cada uma dessas pessoas possam ser testemunhas vivas, para que outros também possam Te conhecer. Faça com que esse vídeo, meu Pai, alcance multidões, milhares e milhares de pessoas, Pai, que estão angustiadas, sem esperança, sem Deus neste mundo. Nós queremos a cada dia, meu Pai, nos aproximarmos de Ti através de Jesus Cristo, o autor e o consumador da nossa fé. É em Teu nome, Jesus, que nós oramos e Te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Oh, meus amados, se vocês chegaram até aqui, eu quero agradecer a você que se dedicou a buscar mais ao Senhor. A Bíblia diz que todos aqueles que o buscam de todo o coração o encontrarão, e Ele fará morada e fará maravilhas na sua vida. Amém? Não deixe agora de compartilhar, eu tenho certeza que o Senhor estará te usando na vida de muitas pessoas que talvez não tenham costume de orar, mas esse vídeo aqui pode ser a porta de entrada para que o Senhor Jesus complete a obra na vida delas. Amém? Deus te abençoe, eu te espero no próximo vídeo. Um grande abraço.